Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nós nos reunimos aos domingos à noite, às 20 horas, para conversar a respeito do Evangelho de Jesus. Nós estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, encerrando esse capítulo no seu item 23, que é um texto muito bonito, que a gente vai poder hoje entrar em contato, não só ler, mas procurar compreender, meditar a respeito, sentir, né, e conversar aqui um pouquinho. Eu vou trazer para cá nossa querida amiga Patrícia, ela já deve estar entrando por aqui. Enquanto isso, vamos dando boa noite para todos que vão chegando. Muito boa noite ao Eduardo, a Lê, a Juliana, também a Neuza, né? São tantos corações muito queridos que estão aqui com a gente todos os domingos, e é tão bom, né? A gente poder se reunir e poder fazer essas reflexões, começar a semana bem, né? Oi, Pati, eu já vejo você. Tudo bem? Estava mostrando a tela do meu computador, desculpa, boa noite. Imagina, imagina, tava dando uns spoilers pra gente, né, do estudo de hoje, sem problema. Pensamento e Vida, capítulo 6 sobre a fé, Emmanuel. Ai, coisa boa, coisa boa. Já já vamos saber mais. Enquanto isso, eu tô aqui dando boa noite para os nossos amigos que estão chegando. A Giovana está por aqui, a Dani, a Michele, também está aqui a Denise, está aqui também com a gente a Pati. E quando tá a Pati, a gente sabe que tá o Anthony também, então um beijinho para os dois. E é muito bom, né, Pati, a gente poder estar aqui né, nessas noites. Oi para a Luzia também, Dona Olga. E comentando, como a gente sempre faz, né, que esse é o evangelho da casa, da associação, então todos os comentários, perguntas, é de todos nós, né, para nós aqui nos ajudarmos na interpretação desse trecho do evangelho, né, nos ajudarmos trazendo exemplos, trazendo vivências, como a gente faz no evangelho na nossa casa. Né? Cada um aqui no seu lar é convidado a uma vez por semana separar 20 minutinhos, meia hora, num dia específico, para fazer uma prece, a leitura de um trecho do Evangelho. Pode ser sequencial, como a gente tem feito, pode ser também uma abertura aleatória, como o seu coração mandar, faz a leitura. Teste alguns comentários, o que, que essa leitura trouxe para você, o que, que você sente, né? O que, que você gostaria de trazer para a sua ação, para a sua vida a partir daquele ensinamento. E encerra com uma prece também, fazendo uma irradiação pelas pessoas que a gente ama, né, pela humanidade, né, e assim por diante. Então, é muito simples e os ganhos, né, são assim, é imensurável o que a gente recebe, e é disso que a gente vai falar hoje, né? O que a gente recebe nesses momentos em que a gente se coloca em prece, em contato com o Criador. Então, sem mais delongas, vamos iniciando o nosso evangelho. Todos aqui já dando boa noite para a Paty, né? Muitas saudades, né, gente? Eu também estava com saudade da Paty aqui no evangelho. E, Paty, então quero aproveitar para te pedir para fazer a prece inicial para a gente, pode ser? Pode ser sim, obrigada Obrigada. pelo convite, né? É sempre uma alegria estar e participar desse momento, né? Com todos aí, todos nós unidos aí por esses laços e por essa doutrina que nos abraça, né? Então, vou convidar a todos que fechem seus olhos para que possamos sentir a presença do Mestre Jesus em nossos corações, pedindo permissão ao Pai Celestial e pedindo que a espiritualidade bondosa e amiga, trabalhadores que acompanham e protegem a Associação Espírita Fé e Caridade, estejam conosco nesses instantes de reflexão e de aprendizado do culto do Evangelho no Lar. Que assim seja. Que assim seja.
Então, pessoal, para quem quiser acompanhar com a gente a leitura, nós estamos no último item do capítulo 27, que é Pedi e Obtereis. E a gente vai falar então da Alegria da Prece, um texto trazido por Santo Agostinho, numa psicografia em Paris, 1861. E é muito tocante. Então eu vou ler na íntegra, tá? Diz assim: Vinde, vós que quereis crer, os espíritos celestes acorrem e vêm vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece. Ah, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas, e vós também orai com Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregado de um madeiro infamante, ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Lindo, né? Traz para a gente essa alegria, né? Essa leitura em si é uma prece, nos convida, né? Nos evoca, mexe com as nossas emoções. E a gente perguntou, Paty, para o pessoal ao longo do dia aqui no Instagram, o que você sente quando você faz uma prece? Que emoções a prece te traz? E as pessoas responderam, muitas, né? Disseram paz. Paz como uma emoção, né? Calma, tranquilidade, amor, gratidão. Então, eu queria começar por isso, Paty, essas emoções, essa alegria que a prece traz, esse convite que Santo Agostinho vem nos trazer. O que essa leitura te remete? Olha, é difícil até, assim, vamos nos organizar, né? Porque traz tantas coisas, né, Emília? Assim, ó, quando eu fiz a primeira vez que eu li, né, esse capítulo inteiro agora, né, reli, a primeira coisa que eu vi é que, aí, assim, estudando, né, é que nem todos os evangelhos traduzem a alegria da prece da mesma maneira, né? Vamos começar por aí. Então, a gente encontra na tradução de Salvador, é isso? Salvador Gentili, né? É Alegria da Prece, que é essa versão que você acabou de ler, né? A gente encontra em Herculano Pires Ventura da Prece. É Guilhom que a gente encontra, né? É a tradução de Guilhom, é isso? Isso, A gente, a que gente tem também a felicidade da prece. lá nele a gente encontra a felicidade da prece. A coleção está lá em cima da mesa no salão da associação. Então, nem sei, né? É o capítulo 27, né?
pedi e obtereis. E por que que a gente sente tudo isso, né? Mas a gente não sente tudo isso numa prece de qualquer jeito, entendeu? Então, assim, quando você pergunta, né? Quando a gente faz a prece, a gente tem que pensar também na qualidade da nossa prece. Então, assim, a prece, essa que vem da alma, né, embalada pela fé, a certeza, né, desse Pai Celestial que nos acompanha, né? Essa certeza que nos move no sentido de compreendermos a razão pelas quais passamos pelos desafios que passamos, essa prece pode nos colocar em sintonia com os bons espíritos, fazer com que nossa alma se expanda, né? Possibilitando que cada um de nós tome consciência da sua condição como espírito eterno. Então, é essa prece, né, que nos convoca a fé, que é primogênita, né? Aliás, a prece nos convoca a primogênita, né, que é a fé. É essa prece que vai, de fato, nos embalar e nos colocar também diante de uma responsabilidade, no sentido de que a prece precisa ser ativa, né, Emília? Então, na realidade, sabe, Emília, que eu lembrei muito daquele trecho final do Boa Nova que fala de Maria. E não foi à toa, porque ao falar de Maria, você falou, né? Vamos conversar sobre a alegria da prece. Foi da onde surgiu o convite, né? Então, o tempo inteiro eu lembrei muito de Maria, da passagem de Maria na Terra, e da forma como Maria sempre orava a Deus. A certeza que Maria tinha, né, da bondade infinita, da imutabilidade de Deus. Lembrei dos momentos em que Maria acolhia, né, aos necessitados, e diante das queixas dos necessitados, ela dizia para eles: isso passa, só quem não passa é Deus. Então, claro que vai nos conferir alegria, né? Essa certeza nos confere alegria, porque nos impulsiona também ao compromisso, né, de nos renovarmos, né, de sermos agora melhor do que nós fomos ontem, e essa certeza de que quando a gente modifica o nosso padrão vibratório, e essas coisas acontecem nos nossos sentimentos, na nossa mente, né, que você comentava há pouco, nós ampliamos de fato a consciência, e aí nós vamos ouvir as vozes, como diz aqui no trecho, né? Vamos ouvir as vozes dos bons espíritos, vamos sentir a presença de Deus em nós, vamos nos sentir abraçados por sua infinita bondade. Sabe que eu voltei ao Boa Nova, até não fui lá ao capítulo de Maria, porque recentemente, né, acabei lendo novamente, eu encontrei Bartolomeu no Tem de Bom Ânimo. E aí Bartolomeu pergunta para Jesus, né, e conta para Jesus, na verdade, que ele, depois que ele conheceu, né, teve os ensinamentos de Jesus, ele se sentia alegre. Depois que ele aprendeu tudo isso, né, quando ele viu Jesus, ele se sentia alegre. E aí Jesus fala assim para ele, quer ver? Que eu achei que tem tudo a ver com esse capítulo, né? Ele, na verdade, responde para Bartolomeu e diz: quem não se sentiria feliz, né? Com essas certezas, né? Com a certeza de que o reino de Deus, né, não está na terra, de que a felicidade, em realidade, não está nas coisas fúteis, nas coisas materiais, nas coisas perecíveis, né? A felicidade se encontra naquilo, né, que nos coloca diante da nossa condição de espíritos eternos. E eu agora perdi a frase aqui, mas Bartolomeu entrava essa conversa com Jesus, né? E segue para sua casa. Quando chega em casa, inclusive ele diz para Jesus, Jesus, mas e a tristeza diante da perda de um ente querido, né? E aí Jesus diz, mas e a certeza, né, de que este amigo parte um pouquinho antes, né? E de que amigos o acolhem e o recebem, né? Falando sobre a partida da mãe dele. E aí Bartolomeu volta para casa e percebe que os irmãos não compreendiam muito bem aqueles ensinamentos, resolve calar. Os irmãos o recebem assim
brigando, falando e reclamando que ele estava chegando tarde da noite. E Bartolomeu pega a rede e volta, né, a pescar e a realizar o trabalho dele. E Jesus o encontra falando, né, sobre como é que ele passou a encarar os seus desalentos. E Jesus se sente feliz, né, e entende que Bartolomeu compreendeu o que é essa alegria. Então eu lembrei, acabei retomando o bom ânimo, né? E lembrei que, na verdade, Jesus, nessa situação, né, específica com Bartolomeu, está falando sobre a alegria da prece, está falando sobre essa alegria da prece, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada da fé, ela vem acompanhada da certeza de todos esses ensinamentos, né? E aí, quando ele encerra aqui o capítulo, né, quando Santo Agostinho encerra o capítulo, ele diz assim, que a gente tem que tomar, né, a nossa cruz. E aí ele lembra de Jesus. E aí, novamente, a gente volta para Maria, né? Que Maria, como mãe, viveu todo aquele momento das dores, acompanhou as dores de Jesus. Por algum momento ela se perguntava, mas Jesus não merece isso. E o tempo inteiro ela não perdia o foco na bondade infinita de Deus. Porque ela sabia, né? Ela sabia o poder e manteve-se em prece. Então, manter-se em prece também conferiu a ela essa serenidade que o capítulo está nos convidando, né, Emília? E aí tem muita coisa, mas eu já fui longe, né? Para a gente continuar conversando. Eu acho que esse ponto focal que você trouxe da fé, né? Dessa certeza, dessa verdade, conversa muito com... Você pensou em Maria, eu pensei em Jesus, né? Mas eu já explico as frases de Jesus que me vieram quando eu estava lendo. Mas aqui Santo Agostinho nos lembra, né? Que a prece nos conduz ao caminho que leva a Deus. Nos conduz ao caminho que leva a Deus. E aí, pensando em Jesus, né, na prece, quando ele nos diz assim, que a gente deve se reconciliar com o nosso irmão antes de pedir qualquer coisa ao Pai, né? Ou seja, antes de fazer a nossa prece. Aí eu estava lendo também alguns textos de André Luiz, e André Luiz fala assim, né, que o outro é a nossa ponte para Deus, né? Então, assim, a gente vai a Deus, a gente vai através de como a gente se relaciona, de como a gente vive a vida, né? Então, essa prece contínua que você está trazendo é justamente essa fé operante. É eu acreditar a ponto disso mudar o meu agir, né? Mudar o meu pensar, né? Mudar o meu agir. E aí tem um livro que eu furtei, não vou dizer furtei porque é uma palavra muito feia, mas eu sequestrei emprestado de uma amiga, que chama Reconciliação, o livro do Andrei Moreira, né? Que é da Associação de Médicos Espíritas. E esse livro ele é muito bonito e ele fala justamente dessa necessidade nossa de nos reconectar com Deus, que né, essa função maior da prece. E aí ele vai fazer um paralelo, que foi a outra coisa que eu lembrei de Jesus, a parábola do filho pródigo, né? Que a gente, enfim, qual seria o oposto disso, né? Dessa vivência, dessa prece com fé, dessa certeza no coração de que a gente tem esse canal com Deus, né? Que Deus está sempre disponível, que Deus é fonte ininterrupta de amor, que esse canto dos anjos, ele está ali, é nosso, para nós acessarmos. A gente vai acessar o quão mais a gente conseguir viver a lei de Deus, né? Então, o não acessar essa sombra, o oposto dessa alegria é quando a gente não vive a lei de Deus. E ok, isso acontece, né, com todos nós temos essa passagem, né, dessa necessidade de conexão com Deus, né? E para alguns isso dura milênios, para outros dura séculos, mas existe esse esforço, essa necessidade de construção em nós do reino de Deus, né? Então a gente precisa construir, Deus está lá, mas a gente precisa construir o nosso caminho de chegar até Deus e a prece é esse caminho. É isso que Santo Agostinho nos traz. Olha só, a gente tem que construir esse caminho para Deus.
A prece nos conduz ao caminho. E aí aqui o que eu achei muito legal, essa que o Andrei traz para a gente, né? Dos efeitos da desconexão criatura-criador, né? Que quando o espírito em rebeldia, né? Aparta-se dos cuidados do Pai, então vamos dizer que a gente não acesse a Deus ou por N razões, né? Pela não aceitação, né? Desejando bastar-se a si mesmo, né? Então, assim, não acredita em Deus porque, não, né? A gente tem que se deslocar do lugar de ser o centro, né? Para acreditar que Deus está no centro, que Deus é o centro, né? Então, diz que aí a gente se desconecta da fonte de abundância e infinitude que é o próprio Deus e vive a miséria decorrente do egocentrismo. Desconectado tem de bastar-se a si mesmo. Essa dor é muito grande, né? Da gente ter de se bastar a si mesmo porque é impossível, né? E se fecha no egoísmo que o isola da sociedade, da família, fala da falência pessoal, né? E é muito interessante que qual é o caminho muitas vezes, né? Quando o filho se encontra no fundo do poço, diz Andrei, na escravidão de sua animalidade, de seus efeitos, lembra-se do pai e dói em seu coração estar apartado. A dor lentamente sensibiliza, transforma, modifica, qual o buril redentor que visita a pedra. Então, muitos de nós, às vezes, não encontramos essa alegria da prece ainda, ou não em todos os momentos, porque esse caminho está sendo construído e ele não é dado para ninguém, né? A gente falava de Maria, né? Bartolomeu, enfim, são espíritos que construíram a duras penas também, através também das suas dores, das suas, né? Esse caminho que a gente vê em Maria tão forte, né? Um caminho tão claro, tão forte, essa conexão tão bonita, né? Tão firme. A gente quer isso, né? Mas tem que lembrar que exige esforço. Não é dado. Não foi dado a Maria, nem a Pedro, né? Nem a ninguém é dado, né? Deus nos cria todos simples e ignorantes. Então nós vamos caminhando e construindo, né? Um passo após o outro. Mas eu acho muito bonita essa leitura em função dessa chamada de que, olha, tá aí, né? E pode ser mais simples do que a gente imagina. Às vezes aquela prece simples, que daí é tudo que a gente fala nesse capítulo, né? Nos itens anteriores. A simplicidade da Sim, prece. a qualidade Passar um WhatsApp para da Deus, fé. né? Dar um alôzinho, passar um WhatsApp para Deus. Vai construindo aos pouquinhos essa relação, né? Sim. É uma coisa que fica bem forte, né? Nessa fala, né? Do Santo Agostinho, é justamente esse lugar de que Deus nos confere todos esses tesouros, né? E aí, por isso, esse caminhar, né, em sua direção, esse aprendizado. Nós ouvimos, né, a Emília me mandou, nós ouvimos o Arthur Valadares, né, também interpretando esse trecho, né, do Evangelho, esse capítulo 27, né, pedi e obtereis a alegria da prece, e ele usa o Emmanuel, né, no sentido de que a nossa mente precisa espelhar os atributos de Deus, né? E isso é bem importante, porque quando a gente ora, né, quando a gente se recolhe, né, admite que necessita de auxílio, né? Admite que necessita de auxílio, né? Busca por meio da sinceridade do nosso coração, né? Pedir por esse auxílio, a gente a gente consegue acessar a bondade de Deus, né? Ele nos chama a atenção. Que a gente acessa a bondade de Deus, a gente, na verdade, modifica o padrão vibratório, né? E aí eu me lembro muito, sabe, Emília, que a gente é aprendiz da fé e aprendiz da prece. Então, me lembro assim, dos meus anos de evangelização, me lembro muito do Carlos sempre indicando, o Carlos foi meu evangelizador, né? Só para quem está assistindo. Então, assim, o meu evangelizador dizendo, olha, quando as coisas estiverem acontecendo, quando você estiver no meio do torvelinho das coisas, né? Abra o evangelho. E aí, uma vez, ele falou, olha, eu abri o evangelho no torvelinho.
Eu me senti mais assustado ainda com a mensagem que veio. E aí a gente parou para refletir a respeito do próprio Evangelho e de tudo isso que nos esclarece, né, com relação à prece, que não dá para a gente achar que no meio da confusão a gente vai conseguir ouvir as vozes, né, desses espíritos amigos, se a gente não serenar. É por isso que Jesus falava à multidão, né? Acho que o Arthur Valadares lembra a gente disso, assim, falava para as multidões, mas ele se recolhia em oração. Então, assim, às vezes a gente não se dá conta, né? E aquilo que você acabou de dizer ali, né? A prece, ela precisa ser, a fé precisa ser ativa, a prece é um caminho. Então, a gente precisa se recolher, sim. A gente precisa buscar. E olha como a gente tem possibilidades no mundo que a gente vive, né? Onde é que a gente tem certeza de Deus? Olha para a beleza da natureza, né? Nós moramos numa ilha, para diante do mar, né? Se as dores estão te bagunçando, né? Se você está no impulso de tomar uma decisão, movida pelas suas paixões, para, né? Para lá, olha o mar, olha os recursos, né? E te conecta, que é isso que a Emília tinha falado, né? Te conecta com o Pai, né? Lembra que você é filho desse Pai celestial, né? Lembra que você pode acessar isso. E você vai conseguir fazer isso no silêncio. E aí eu lembrei, sabe, Emília, porque eu ouvi o Arthur acho que umas 2 vezes. Eu adoro ouvir o Arthur, tá? Porque eu penso que o Arthur tem um conhecimento de evangelho que eu aprendo muito com ele. E ele falou da Madre Teresa de Calcutá, né? Quando perguntaram para ela como é que ela fazia, o que acontecia quando ela rezava a Deus, né? E aí ela disse que ela ficava em silêncio, né? E aí tem uma frase específica, ela disse que O Deus não que Deus fala para você? O que você ouve, né? O que você fala quando você faz a prece? Elas não falam nada, né? Não falo nada. Eu só ouço. Ah, ok. E o que você ouve? O que Deus lhe fala? Ele também não fala nada. eu Então, sou ouço. né? Então, assim, ela não fala nada, Deus não fala nada. Então, o Arthur traz isso como assim, a gente precisa sentir. Não é no campo da fala, da racionalidade, é no sentimento, né? Ali naquela troca que ela estava com Deus, tudo estava exposto. Mas nem sempre a gente também estava te ouvindo falar de Emmanuel, né, do espelho, nem sempre a gente tem essas condições, né? Eu lembro muito quando eu penso assim, meu Deus, meu espelho deve ser tão embaçado, deve ser aquele espelho assim que empoeirado, não é aquele espelho que reflete perfeitamente, não é, né? E não dá para ser ainda, né? Mas está ali, tá exposto. E a gente precisa, acho que o esforço é direcionar esse espelho para a luz, né? Direcionar nossa mente para Deus. Não vai refletir ainda, né? Toda essa luz. É um caminho, um caminhar. Mas só o fato da gente se esforçar, né? De se conectar com essa luz já é um ganho tremendo, imediato, né? Imediato. Mas aí Então não precisa ser de tanto esforço de, ai, o que eu vou falar? Você falou da evangelização, eu lembrei do ESD. Nas turmas iniciantes, a gente sempre ouve isso, né? Fazemos a prece, os facilitadores fazem a prece inicial e final ao longo das primeiras semanas, e depois a gente começa a pedir para as pessoas fazerem essa prece, né? Para os participantes também, um faz a prece de abertura, outro a prece final, e a gente ouve muito assim, ai, mas eu não sei o que eu vou falar, né? A gente tem essa angústia do que falar, né? Sobre o que eu vou falar para Deus. A gente não precisa falar, né? Madre Teresa não falava nada. ficava em silêncio, né? E ouvir o silêncio de Deus. Mas com certeza ela sentia muitas, né? As explicações, né? As necessidades dela certamente eram atendidas ali no silêncio. E aí vem esse aprendizado, né, Emília? Porque às vezes também a gente tem uma ideia de que a prece vai operar o milagre de tirar de nós o sofrimento. E não é bem isso, né? Vai nos conferir serenidade, paciência, coragem,
mas nós vamos enfrentar, né? Nós vamos tomar lá a nossa cruz, né? Nós vamos tomar lá a parte e o cadinho do que é necessário para o nosso crescimento. A gente não vai conseguir, né? Porém, isso vai se dar no sentido de fortalecer em nós, de fato, a força, né? A coragem. Às vezes a gente olha pessoas que já conseguiram dar um passo a mais, né? Em relação a essa fé ativa, a essa fé que confere serenidade. E aí a gente pensa, nossa, fulana está passando por coisas tão fortes, né? E ela está sempre sorrindo, né? Que é essa certeza, né? Essa certeza que confere a alegria, que confere a certeza da acolhida, do amparo, né? De que a gente não segue sozinho. Mas tempo é muito forte aquilo que você disse, né? E tá ali no Evangelho, né? Não dá para orar com raiva das pessoas. Dá para orar para que o outro seja punido, né? Às vezes a gente precisa perdoar e pensa assim, eu quero que Deus, né, faça esse pior para essa pessoa. Não, isso não está de acordo com as leis que você tinha dito, né? As leis são de amor, né? As leis são de fraternidade. E mesmo que a gente não consiga, num primeiro momento, esquecer de tudo que às vezes de mal que o outro nos fez, se a gente já não desejar o mal para essa pessoa, já é um passo a mais, né? Nessa serenidade que a gente busca, né? Eu sei que a gente já Esse conversou. conhecimento real de Deus, né? Que até voltando para a parábola do filho pródigo, Emmanuel comenta que essa parábola tem um personagem que a gente poucas vezes olha para ele, que é o outro filho, né? Que tem o Sim, filho pródigo que volta depois para casa e que é acolhido, e que esse Deus, né? Esse pai amoroso vai acolhê-lo independente, sem julgamento, apenas com amor, né? E vai festejar o retorno dele. E tem um irmão que vem para o pai e diz assim, mas como assim? Né? Então a gente às vezes se indigna, acha que as pessoas não podem ter determinadas coisas, ou ai, Deus é muito bonzinho com esse aqui ou com aquele lá, né? A gente acha que Deus tem que escolher, né? Enfim, não existe isso, gente. Deus é um só e nós somos irmãos, e Deus quer amor para todos, né? E a gente tem que querer isso também, né? Do fundo do coração, e é difícil, né, Paty? É muito isso difícil. que você fala, o Arthur Valadares lembrou, né, que a prece nos coloca em contato com quem nós somos. Uhum. E daí é triste perceber lá, igual o filho pródigo que não se deu conta, né, o irmão do filho pródigo, que ele estava com inveja, né? Uhum. Essa Uhum. coisa de a gente se dar conta ainda da nossa inabilidade diante de lidar com alguns sentimentos, mas o que é, assim, acho que a bênção em tudo isso é a certeza de que Deus vai nos auxiliar, mas que a gente precisa entrar em contato, sim. A gente precisa entrar em contato com aquilo que a gente ainda não dá conta, com aquilo que ainda não é bonito em nós, né? Porque a gente tem um monte de coisa que não é bonita, né? Uhum. Precisa se dar conta. Então, a prece sincera, ela nos coloca também diante de nós, né? Que é a necessidade de lançar luz, né? No final das contas, se a gente conseguir entrar em contato com o que a gente precisa construir, precisa fazer, né? O bem que a gente tem a desenvolver em nós, isso que não é tão legal, aos pouquinhos vai se tornando menor e menor, né? E o que a gente faz de bem é o que vai tomando conta, né? Então, no Livro dos Espíritos a gente vê isso, né? Como é que se combate o mal. Não é com mal, né? É com bem, né? Exato. É só esse é o único jeito. Até porque a gente vai aprendendo que o mal é a ausência do A bem, ausência né? do bem. Uhum, É o bem exatamente. que ainda não se fez, né? Exatamente. Então, a prece é essa alegria de entrar em contato também com as possibilidades, né? Conseguir os caminhos, né? Você falou do momento da decisão, de fazer a prece nessas horas. Nos momentos das escolhas, tanto nos momentos mais desafiadores, quanto mesmo aqueles que a gente considere mais felizes, né? A gente poder estar em prece, poder
considerar a vontade do Pai acima da nossa, é sobre isso, né? Sim. Esse é o exercício de viver uma vida com fé. Né? Não é deixar que Deus faça, né? Não é isso. Não, não. É estar alinhado, é ter Seja isso. coerência, né? Coerência para poder seguir as leis divinas, Sim. né? Mesmo nas horas que... É saber que ele é imutável, né? É bem isso. né? A gente tem alguns comentários aqui, Paty. Tem a Cíntia disse que a Geni ensinava a rezar antes de qualquer situação, de preparar os ambientes, de rezar pelas pessoas, por tudo, sempre, em cada situação vivida. O seu França fez um comentário aqui, achei tão bonita a prece, é um bálsamo de luz e renovação para minha alma. É mesmo, né, seu França? A gente sente assim, parece, né, é um refrigério mesmo, né? Parece que a gente, quando consegue fazer essa prece sentida, num ambiente tranquilo, né, com esse silêncio íntimo que a Paty comentou, a gente se sente renovado, É bem. né? Consegue depois ver as situações com outros olhos, né? E aqui também a Mari disse que é uma caminhada de muitas renúncias internas. É isso, é saber que a gente precisa mudar muita coisa, né? E mudar é bom. Mudar é bom. Gente, obrigada então, Paty. Muito obrigada, viu, por estar aqui com Ai, a eu que gente, por trazer esse querida. exemplo de Maria, né? Que foi uma palestra muito bonita, gente, que a Paty fez lá na nossa casa, na doutrinária de quinta-feira. E a alegria da prece que esteja sempre presente nos nossos corações. Agora que a gente vai iniciar na semana que vem o capítulo 28, que é tão importante, tão especial, né? Que a gente tenha, acho que essa leitura dá a tônica, né? Dá aí agora para a gente a ambientação mental para entrar nessas preces que a gente vai estudar aqui, que a espiritualidade trouxe, né, através do Kardec, da organização do Kardec. A espiritualidade traz uma série de informações muito valiosas para a gente, né, para momentos-chave da nossa vida. Né? Quantas vezes eu já recorri a essas preces, é um capítulo que é muito caro no meu coração. Então vai ser muito gostoso a gente passar por ele domingo a domingo, a partir de agora. Bom, Obrigada de novo, viu, Paty? Eu vou fazer a prece final, então, queridos, e eu convido a todos para a gente se colocar nessa postura de silêncio íntimo que a Patrícia nos ensinou aqui hoje, que a gente consiga acessar esse lugar de calma, de tranquilidade nos nossos corações, silenciando a nossa mente e abrindo os corações para nos conectarmos a essa fonte inesgotável de amor que é Deus, nosso Pai, nosso Criador, através dos espíritos de luz, através de Jesus, nosso amigo e mestre, que nós possamos retomar o nosso compromisso dessa construção do reino dos céus, do reino de Deus em nós, a partir de nós, que possamos construir prece a prece esse ambiente íntimo, para nos fortalecermos, para entendermos as situações que passamos, para entendermos a necessidade das dores, não como punições, porque o nosso Deus não é um Deus de punições, é um Deus de amor. As dores nada mais são do que um despertar para essa necessidade da conexão que nós precisamos ter com esse Pai amoroso. Nos colocarmos no lugar da vida, como irmãos uns dos outros, dispostos a fazer o bem, acima de qualquer tentação, acima de qualquer chamado, que a gente possa escolher o caminho de Jesus. Que assim seja.
E Emília, até querida, semana que vem, dia, querida. beijo para todo mundo que estava aqui conosco. Beijo, querida. Tchau, Muito tchau. obrigada, viu, Paty? Você é sempre muito bem-vinda aqui no Evangelho. Obrigada, minha amiga querida. Beijo. Beijos, boa noite, pessoal. Bom domingo, bom finalzinho de domingo e boa semana a todos. Tchau.